Muito bem, vamos lá então. Muitos de nós já percebemos que as coisas ficam melhores quando agimos com espírito de colaboração, cooperação, generosidade, afeto e amor. Mas muitos ainda não perceberam, não tiveram ainda essa percepção. Não é nada saudável insistirmos em convencer alguém a fazer algo que sequer tenha percebido. Quem age assim impõe um dogma e, se dogmas funcionassem, a humanidade ocidental já estaria na plenitude da iluminação divina. Porque aqui tudo é dogma, né? Se é que vocês me entendem, né? Então as religiões são baseadas em dogmas, até as filosofias, aqui a leitura das filosofias aqui é toda vista de forma dogmática. Por exemplo, eu quero dar um exemplo flagrante aqui, na Índia, por exemplo, os caras falam, não, quando o sujeito transcende a sexualidade, aí ele atinge a iluminação, né? A colocação dessa expressão está completamente errada. A leitura, a tradução disso aí é que quando o cara atinge a iluminação, o sexo passa a ser prescindível. Ele come menos, ele bebe menos água e está bem, ele está inteiro. E aqui no Ocidente a leitura é assim, então eu vou parar de transar, porque eu ilumino em 1 mês, 2 meses mais ou menos, eu ilumino. É um absurdo, é um absurdo. Aí um bendito guru falou lá num livro dele, o Paramahansa Yogananda, no livro Autobiografia de um Yogi Contemporâneo, ele falou lá e pouca gente lê, o pessoal mesmo que lê muito Yogananda, os gurus, e gostam, né, desses mestres, eles não atentam e não falam muito para isso. Ele fala, tudo que você fizer, faça com alegria. Pratique a meditação. Não fique preocupado com a tentação. Tentação, entre aspas, na leitura ocidental aqui é um negócio bem religioso, bem dogmático e tal, né? Não se preocupe com o fato de você comer carne, de você transar muito, ou beber, etc e tal. Pratique muita meditação, porque você praticando a meditação, você vai se iluminando. E quanto mais luz você tem, automaticamente você vai prescindindo dessas outras coisas, você vai tendo menos vontade. Por exemplo, quando eu falo da libido solta, da masturbação, da prática sexual saudável, eu não estou falando que você fazendo isso maquinalmente está resolvida a sua vida, não. Você faz, se você é, por exemplo, uma pessoa ciumenta, uma pessoa irada, nervosa, se você soltar sua libido, você deixa de ser uma pessoa mais nervosa, mais irada, mais bélica. Não adianta ficar tomando calmante. Eu não estou dizendo que não deva tomar. Eu não sou psiquiatra. Quem fala se deve ou não, clinicamente é o psiquiatra. Eu estou falando que para você curar a causa, você tem que ir na causa. Né? Você não pode ficar mexendo com o efeito. Então se a sua questão é muita raiva, e a maioria dos casos por libido reprimida, então você precisa soltar a libido. Aí você, de tanto fazer as práticas sexuais com afeto, com entrega, você vai deixando de ser ciumento, automaticamente, você nem percebe. Quando você vai ver, nossa, antigamente eu teria dado um escândalo, eu teria tido um treco, ficando sabendo disso ou daquilo, e não aconteceu nada. Aí quando você vai ver, a sua libido está solta. A mesma coisa no caso com a iluminação, com a consciência, né? Pratica a meditação. Não é, vou parar de comer carne porque eu ilumino mais rápido, eu vou parar de transar porque eu ilumino mais rápido, eu vou parar de não sei o que porque eu ilumino mais rápido. Não é por aí, medita. É o encontro de você com você mesmo, né? Então eu quis fazer esse parênteses aqui, parênteses muito necessário, muito importante, né? Então quem age assim, quer dizer, insistindo e querendo convencer alguém a fazer coisas que sequer a pessoa tenha já percebido, quem age dessa forma impõe um dogma. E se os dogmas funcionassem, a humanidade ocidental já estaria na plenitude da iluminação divina, se é que me entendem. É preciso que aconteça a percepção, e cada um tem o seu momento para perceber. Isso se dá por contágio. Sendo assim, quem tem a percepção precisa apenas agir segundo a percepção. O resto acontece naturalmente, não precisa impor. O melhor mestre é o exemplo, não é? Quem tem uma certa consciência, muitas vezes, com boa intenção, faz de tudo para convencer os outros
a praticarem as atitudes e os atos que esta consciência sugere. Quase sempre em vão, é claro, né? Só os atos e as atitudes não conduzem à consciência, o que eu acabei de falar agora, né? de uma forma mais extensa, mais detalhada. É preciso que haja, antes de tudo, vontade de mudar. É essa vontade que torna a pessoa receptiva a sugestões e mudanças. É aí que entra o tal do respeito ao posicionamento e ao momento alheio. Então, quando a pessoa apresenta uma vontade de mudar, quando ela vem e pergunta para a gente, aí a gente responde. O fato dela estar curiosa, alguma coisa ali está mexendo. Aí ela vem e pergunta, você responde. Ah não, pratique a meditação. Aí ela vai pensar. Aí no dia seguinte você encontra com a pessoa, e aí, praticou meditação? Não, mas tem que praticar. Aí começou um policiamento que vai inibir. A encheção de saco vai ser tal que a pessoa vai... Até ela estava próxima, ou talvez a uma certa distância menor da prática da meditação. Com a encheção de saco ela afasta. De bode. A gente acaba criando um bode quando quer impor uma consciência. Na verdade, impor uma prática. Não é a prática imposta que vai trazer a consciência, é a percepção de que o prazer pratica uma vez, gostou, continua, e deixa a pessoa, fica quietinho, deixa a pessoa fazer, deixa a pessoa, quando ela perguntar de novo, responde. O Tales de Mileto, o filósofo grego, ele recebia as pessoas lá, essa historinha é atribuída ao Tales, né? Mas eu já ouvi gente contando tendo como origem outro sábio. O aluno chegava lá e falava, eu quero aprender com o senhor aqui, porque o senhor é um sábio, a Grécia inteira respeita o senhor. E ele falou, tá bom, então fica aqui comigo 3 anos sem fazer pergunta. Como? Eu não posso fazer pergunta? Eu vim aqui aprender. Não, 3 anos sem fazer pergunta. Depois de 3 anos, aí pode fazer pergunta. Se fizer pergunta antes de 3 anos, está expulso. Os que ficavam lá. Depois de 3 anos não tinha pergunta para fazer. Porque o cara, por contágio, ele aprendeu, e aí ele adquiriu a consciência, ele não adquiriu instrução. E o Ocidente aqui é todo na base da instrução, né? A instrução é importante, a instrução, mas não é a essência. O que vai na essência é a consciência. É o tal, o cara faz a faculdade ele tem instrução, depois ele vai para o estágio, aí ele começa a ver os caras fazendo, aí ele começa a adquirir a consciência, não é? Nós não, continuando a leitura e interpretação e comentários, né? Nós não temos que ser generosamente afetuosos, não temos, né? Desta forma isso seria mais uma lei autoimposta, um código de ética ou moral, uma ampliação do superego repressor. Nesse caso, o verbo ter implica em coerção, constrangimento, imposição e o pior de tudo, ação induzida sem levar em conta a consciência e a percepção do outro, que é o principal, né? Não é só falar, né? Falar. É perceber o outro, como é que ele está recebendo, como é que ele está, se ele quer ouvir aquilo lá, né? Ele está interessado, né? O quanto ele está interessado. Agora, quando somos espontânea e generosamente afetuosos para com o outro, independente do seu grau de percepção, invariavelmente experimentamos uma vida que nos responde melhor. O outro está vendo, ele está percebendo a vida melhor que a gente está levando. A generosidade é uma opção tão saudável para a vida quanto a água é para a manutenção dela, da vida. O outro está vendo. Sem água a gente morre em poucos dias. Sem generosidade a gente morre em vida. O outro está vendo, né? Uma hora a ficha cai. Aí eu faço um apelo, sejamos nós, né? É o que basta. Consciência não se impõe. Transmite-se por contágio. Foco no afeto. Muito bem, então agora esse foi o primeiro post que eu fiz questão de comentar antes. Agora vamos diretamente para o assunto, para aquele lado sombra de algumas mulheres, não são todas, né? Mas a gente vê a Gisela na experiência dela, o meu mestre Gaiarsa também na experiência dele, eu também aqui na minha experiência, a gente vê que acontece muito com mulheres isso, né? Eu vou mudar aquele homem, nas minhas mãos ele vai mudar. Eu vou evoluí-lo, né? Vou fazer com que ele perceba, né? Que o nosso amor é o nosso amor, é o que é o amor da vida dele. Ele não percebeu ainda, mas com o tempo ele vai perceber. Eu vou lutar por esse amor, né? Gente, quando fala lutar por amor, já está falando... Nossa, lutar por amor é massacre no berçário. É tão pavoroso quanto um massacre no berçário.
Estou falando com mulheres, eu sei o que um bebezinho significa para uma mulher. É massacre no berçário, vou lutar por um amor. Quando a gente luta, o amor já está longe. Aí é conquista, é social, plano social, estratégia social. É outra história, né? Outra coisa, né? Aí eu começo a ler o post brilhante da Gi, né? E já fazer os meus comentários. Aí ela começa dizendo assim, né? Aquilo que ele te oferece é pouco perto do que você precisa. Se aquilo que o cara te oferece é pouco perto do que você precisa, saia dessa vida de migalhas e se abra para receber um banquete. Aí a Gi fala, mulheres, aprendi com meu mestre de cravo, dica preciosa, vou traduzir com as minhas palavras. Aliás, repito aqui, que reproduziu brilhantemente, Gi. Gratidão por isso. Cada vez que vocês se submetem, aí a Gisela se dirigindo às mulheres, né? Cada vez que vocês se submetem a um vínculo indigno, onde vocês não são percebidas como gostariam, onde o homem não se mostra disponível tanto quanto vocês, onde você muito mais do que recebe, onde você se importa muito mais com o homem do que ele com você, é muito provável que ele esteja jogando com você e a incluindo no backup afetivo dele. Você é mais uma dentre várias e ele nunca vai ter que dar exclusividade a você, nem vai mudar para ficar com você. Eu costumo usar aqui um termo, gente, que a Gisela colocou de uma forma sutil, né, delicada, mas eu costumo colocar de uma forma mais impactante, é curral afetivo. Tanto homens quanto mulheres fazem isso, é o curral afetivo. Algumas mulheres no lado sombra, quando querem ter aquela segurança afetiva, porque ela tem um cara, se esse cara aqui sumir, ela tem esse aqui. Se esse aqui sumir, ela tem o terceiro. Então ela está montando ali aquele curralzinho de touros, loucos por ela, né? Loucos para acasalar com ela. Então fica aquele curral de touros ali. E do outro lado, no caso do homem, né, ele tem aquele curral de vacas afetivas. Aí algumas mulheres falam, poxa, mas vaca é pejorativo, né? Puxa vida, né? É uma coisa, como é que se diz? É ofensivo, não é? Mas não é vaca no sentido desqualificativo social, né? É a vaca mesmo, aquela que está cativa por um touro para reproduzir. Ela quer um touro para reproduzir, então ela quer porque quer, então ela aceita ficar ali naquele curralzinho na fila, né? Ela não sabe que está, quem está num curral afetivo, quando descobre, cai fora na hora, ou tem uma crise e continua, que se aceita a indignidade, ou tem uma crise e cai fora, né? Então é muito provável que esse cara esteja jogando com você, incluindo você no backup afetivo dele, ou seja, no curral afetivo dele. Você é mais uma dentre várias. E ele nunca vai te dar exclusividade e nem vai mudar para ficar com você. Claro que não. Se ele percebe que você se submete a esse tipo de vínculo, por que ele vai mudar? É exatamente isso. Se o cara percebeu, pô, eu dou uma migalhinha para ela. Ela aceita a migalhinha e eu não quero um vínculo afetivo. Eu estou naquela fase de pegação. Quero pegar aqui, pegar ali e tal. Então, se ela aceita isso, então eu fico um fim de semana com ela, 2 fins de semana, passamos uma semana junto, depois sumo, desapareço, vou ficar com outras e tal, e deixo ela sempre ali cativa. E ela na esperança de que um dia ele vai mudar. Em muitos dos casos, vamos pegar um grupo de mulheres que ficam nessa esperança. Dentre este grupo que ficam nessa esperança, tem aquelas que ficam, eu vou mudar. Não, ele vai mudar, eu vou lutar, eu preciso lutar por esse amor, porque uma vez eu tive uma experiência e tal, e aí eu abri mão, eu acho que eu não tinha que abrir mão e tal. Não é? Amor, eu não tinha abrir mão ou fechar a mão. A gente não tem amor, ele acontece, ele está acontecendo na vida das pessoas. Como a gente vive no estado de praga, eu não vou repetir aqui, porque todo encontro eu falo do nosso bendito estado de praga, estamos em estado de doença coletiva, praticamente desde sempre, onde a guerra, que faz parte da nossa excelência biológica, faz parte sim do momento doente da nossa biologia, que é totalmente destrutivo, autodestrutivo para destruir o outro, esse estado de guerra que a gente está, faz com que as pessoas queiram pegar o amor na mão, né? Então eu vou laçar o cara, a mulher pensa, eu vou laçar, o cara também pensa, vou laçar a mulher, eu vou ser dono dela. Saudavelmente isso não existe, né?
Vou repetir aqui, se ele nota que a sua autoestima está no lixo e você está cativa, ele não tem por que mudar. Você está aceitando migalha, você está falando para o universo, eu aceito migalhinha. Então o universo fica lá, dá uma migalhinha. Você está condicionando isso. A própria pessoa está condicionando a chegar, a virem migalhinhas. Migalhinha aqui, migalhinha ali, migalhinha acolá. E tá bom, né? Aí você chora, fica triste, tem uma crise e tal, vai fazer a sua terapia e chora e não sai daquilo. O homem, quando ama realmente, quando o cara ama, quando ele está afim da mulher, de fato, ele demonstra e exerce disponibilidade para viver aquele afeto. Ele sai desse estado de guerra, de conquista, de curral afetivo, né? E tende a paparicar a mulher, a mostrar interesse, a querer estar com ela e estar com ela. Se ele não mostra esse interesse, é porque ele não quer viver aquilo naquele momento, seja por despreparo emocional ou falta de interesse mais profundo. Nesse caso, por amor próprio, se você sente que a relação está indigna, você pode propor o término da relação. Eu colocaria aqui, acrescentaria mais uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar para a Gisela no dia, aproveito para completar aqui, né? Você pode chegar para o cara e dizer, olha, não está legal assim para mim, legal para mim seria ficar assim, 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 assado. Isso é natural para você, na nossa relação seria natural? Aí ele vai dizer sim ou não. Se disser sim, tudo bem. De repente o cara está distraído, lá, não percebeu. Pode estar tímido, pode estar com um problema, mas aí você conversa e fala, olha, eu para mim, na saúde eu preciso disso, disso, disso. Você tem isso para oferecer? Não. Tá bom, então tchau. Né? Então nesse caso, por amor próprio, você, se você sente que a relação não está, que a relação está indigna, você pode propor essa conversa, essa DR, o término da relação, né, e pedir que ele a procure apenas quando ele estiver disponível para o vínculo, do mesmo jeito que você está disponível também, ou então você começa a jogar também com ele e entra na guerra. Se o seu caso é guerrear, se você não está afim de afeto, então é o jogo de guerra, né, de caça. Eu quero aproveitar aqui para recomendar, tem um seriado que você pode baixar na internet, chama Revenge. A Globo está passando uma vez por semana, mas já tem a primeira temporada completa, a segunda também, que mostra exatamente e profundamente, eu estou quase terminando a segunda temporada, eu vejo aquilo, para mim é um parque de diversão de estudo comportamental, porque eles mostram as diversas personalidades exercendo a guerra, né? Você tem que estar de bom astral para ver aquilo lá, você não pode estar muito triste porque o negócio ali é sério, o negócio ali é barra pesada, né? Então, ali eles mostram profundamente o que é a guerra, da classe CDE, vamos dizer assim, do ponto de vista social, classificação social, até a classe AAA, né? Falando de dinheiro, né? Então, se você de repente viu que o cara está guerreando, ele está na guerra, está na conquista, então se você quer jogar jogo de conquista, entra no jogo de conquista, mas aí já não estamos mais falando de afeto, não estamos mais falando de amor. Muito embora possa até existir uma boa química e até um afeto potencial que de vez em quando ele aconteça. De repente num jantar, num sexo aqui ou ali, ou um olhar, mas aí aquela coisa que dá mais tristeza quando aparece, porque ele vem à tona e você percebe, nossa, o quanto eu estou perdendo nessa relação, e eu estou aqui brigando com essa mulher, estou brigando com esse homem, nossa, é isso, gente, dançar conforme a música, assim você evita que a relação fique indigna para você, você para de mendigar e doa tanto quanto você recebe, né? Cada vez que vocês, a Gisela se direcionando-se para as mulheres, né? Cada vez que vocês se submetem a um vínculo doente, vocês estão afirmando para o universo as seguintes crenças: eu mereço migalhas afetivas, eu sou indigna de ser amada. Você está falando, você está determinando, você está programando isso na sua vida. Você está numa relação em que o cara fica vai e volta, e você quer um vínculo, esquece, você não vai mudar ninguém. Não vai mudar. Você vai mudar você para pior, se você insistir nisso.
Aí, se você insiste nisso, você vai estar dizendo para o universo: eu mereço migalhas afetivas e eu sou indigna de ser amado. Aí o universo vai te mandar mais migalhas, evidentemente. Atraímos aquilo que está na nossa frequência vibracional. Quem aceita migalhas jamais poderá conhecer o privilégio que é deliciar-se num banquete amoroso. Vamos acordar, mulherada: o homem nenhum muda para nos agradar. Ainda mais se ele perceber que seu amor próprio está no lixo e que você aceita qualquer coisa que ele faça com você. Então, homem nenhum muda para ficar com mulher nenhuma, porque ninguém muda por causa do outro. A mudança é um processo interno, não é? É a consciência. A gente só recebe amor quando passamos a nos amar. E para amarmos a nós mesmas, precisamos, acima de tudo, reconhecer nossos limites e determinar o que é saudável e o que não é saudável para nós. Ninguém muda ninguém, nem amando. É a pessoa que tem que se amar. Só a evolução da consciência muda a pessoa. Então ninguém muda ninguém, nem amando. Eu posso amar profundamente uma mulher mas o meu amor vai fazer com que ela mude. Não vai mudar, porque é um upgrade de consciência, é uma coisa muito íntima. Ela pode conviver um tempo comigo, mas essa convivência tem que ser digna e ter o meu exercício afetivo como um exemplo. Se é que eu sou exemplo de afeto para ela, de repente não sou. E aí pode ser que ela, por contágio com o tempo, se ela entender que eu tenho algum modelo afetivo interessante de exercício afetivo, que seria interessante ela experimentar, ela vai experimentar. Ela vai vendo como é a dança relacional minha com o mundo. E aí ela vai, por contágio, ela vai aprendendo, vice-versa, né? Mulher e homem também. Mas aí não é tendo uma relação, brigando, discutindo, não, porque você fez isso, você tinha que fazer aquilo, porque você foi muito grosso, foi muito grosso, não é por aí, ninguém vai mudar ninguém. Se você está na relação, a relação não está legal para você, você pode conversar, bater um papo e tal, e a pessoa não tem para oferecer aquilo que você quer. Aí Arli agora falando, eu plantei um vírus nessa frase. Ela vai mudar para ser aquilo que você quer. Mas, queridas e queridos, não é o que você quer, é o que você precisa. Nós estamos viciados pela sociedade de consumo na qual a gente vive, por esse estado de praga, a querermos coisas que sequer precisamos. Coisas que não tem nada a ver com o básico das nossas necessidades. É um vício, isso é indução a consumo. Então a gente fica sempre confuso. Não está muito claro para mim o que eu quero e o que eu preciso. De repente eu vejo um produto muito bonito, um modelo novo de celular. Oh, que bonito, nossa, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu falo, mas que legal. Aí eu passo a querer aquilo, aí eu preciso daquilo. Aí eu tenho que respirar, olhar o meu celular. Poxa, o meu celular ele me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, não sei o que. Tá tudo bem. Esse outro aqui vai me dar o quê? Eu preciso dele, é uma necessidade. O uso desse modelo novo, ele é encantador, mas é uma necessidade. Se é uma necessidade, eu vou atrás daquilo lá. Se não é uma necessidade, eu não vou atrás. Estou dando exemplo de um objeto de consumo. Aí isso foi transportado, porque estamos em guerra, foi transportado para o lado afetivo. Então eu passo a querer coisas em pessoas que botaram na minha cabeça que eu tenho que querer. Ah, você tem que exigir da sua mulher que ela faça isto, que ela faça aquilo e mais não sei o quê. Ah, você tem que exigir do seu marido que ele faça não sei o quê, não sei o que lá. E eu aqui comprei. Eu nem pensei, nem parei para pensar se eu preciso disso ou não. Botaram na minha cabeça que é assim que é para ser. Aí eu tenho que fazer uma reunião comigo mesmo. Meditação, percepção, consciência. Eu preciso disso? Isto é importante para mim, independente do que falaram? Aí sim eu vou fazer ou não vou fazer. Vou atrás ou não vou atrás da determinada coisa, né? Então, ninguém muda ninguém. Nem amando, né? É a pessoa que tem que se amar. É aquela pessoa lá que tem que passar a se amar. E eu tenho que passar a me amar. Eu não posso querer que ela mude. Não posso querer, estou namorando com você, eu quero que você mude. Ah, nós temos que mudar porque comigo tem que ser assim. Não. Se eu não sou do jeito que você quer, se você não é do jeito que você precisa, perdão, se eu não sou do jeito, estou me corrigindo, ato falho social aqui.
Se você não é do jeito que eu preciso, se eu também não sou do jeito que você precisa, então aí não temos nada para fazer. Ah, tem uma boa química, tem um beijo, tem um sexo, tem não sei o que lá, tem tudo maravilhoso e tal, mas a pegada na vida é diferente. A disponibilidade, os valores relacionais, a forma de exercer o afeto é muito diferente. Se eu não recebo de você o que eu preciso, você não recebe de mim o que você precisa, não dá. Porque eu vou passar o tempo todo da relação engolindo o sapo. Ah, mas ela não percebeu que eu gosto de receber um bilhetinho. Ah, mas ele não percebeu que eu gosto de receber um carinho. Vai ficar esse choramingo, essa lamentação, e se não fala, engole, entra como raiva e vai fazer parte do container de detritos emocionais, container este que será vomitado em brigas terríveis, com xingamentos e etc e tal, desnecessário. Estamos falando de uma relação de amor, né? Só a evolução da consciência que muda a própria pessoa. Foco no afeto. Muito bem, minhas queridas, meus queridos, terminei aqui a exposição. Quero agradecer mais uma vez, Gi, pela sua versão em palavras escritas das minhas palavras faladas na nossa última conversa, de uma precisão tamanha, tanto que eu fiz questão de fazer aqui como tema central do nosso encontro de hoje, esse tema: ninguém muda ninguém, nem amando, né? Bom, gente, agora nós vamos passar para a segunda